Questão 9. A frase acima está construída na voz passiva sintética. Transposta para a voz passiva analítica quando se discutiam. Pronto, tá na voz passiva sintética, eu tenho um C ligado a VTD. A banca quer que eu passe para a analítica, eu tenho de estar ligado no verbo, não é isso? Tem de estar ligado no verbo. Ó, o verbo está no pretérito imperfeito. Eu sempre coloco o tempo do verbo, que é para não dar mole. Ó, o verbo está no pretérito imperfeito. Suas ideias é o sujeito paciente. Vai continuar sendo o sujeito paciente. Pronto, já chamei o feito à ordem. Agora eu vou passar para a analítica. Quando eu passo para a analítica, sai o C. O sujeito paciente continua sendo sujeito paciente. Então, como é que vai ficar? Quando suas ideias eram discutidas. Eram discutidas. Resposta, letra C. Tudo bem? Então, vamos lá. 10. Questão 10. Mais uma questão. A banca traz uma frase que está na voz passiva sintética e pede que se transporte para a analítica. Ela está na sintética, ó, eu tenho C ligado a VTD, quem mede, mede alguma coisa. Isso é voz passiva sintética. Uma outra coisa que eu quero que você perceba nessas questões é que ela tá na sintética, mas o pronome está proclítico. Ó, atenção, nem sempre na voz passiva sintética vem ênclise. Né? Não é sempre assim, vende-se casa, aluga-se apartamento. Eu posso ter próclise, se media. Entendeu? Ó, próclise, olha aqui a próclise na voz passiva sintética. Tudo bem, isso é voz passiva sintética. Vou passar para analítica. Identifico o tempo do verbo. Ó, o verbo está no pretérito imperfeito. Ele está no pretérito imperfeito. Vou ganhar o verbo ser. Vou ganhar o verbo ser. Ó, peraí que eu vou marcar o sujeito, ó, chamando o feito à ordem, que se eu não chamar o feito à ordem, eu corro o risco, ó. Eu sempre gosto de destacar o sujeito paciente. A grandeza das manhãs se media. Pronto, pronto. Agora eu vou passar para a analítica. Vou acrescentar o verbo ser. A grandeza das manhãs era medida. Resposta, letra A. Era medida. Por quê? Porque a grandeza das manhãs é sujeito. Vai continuar sendo sujeito paciente. Era medida. Bora mais, ó. Última questão que eu passei de dever de casa. De dever do intervalo, tá? Tudo bem? Última questão. Vem. Acumularam-se, tá comigo? Acumularam-se violências em todas as áreas da vida. Acumularam-se violências. Ó, eu tenho C ligado a VTD, voz passiva sintética. Violências eram acumuladas. Ó, esse é o sujeito, tô chamando o feito à ordem. Ó, violências, sujeito, paciente, vai continuar a ser sujeito paciente. Acumularam-se é pretérito perfeito, não é imperfeito, é perfeito. Acumularam-se. Então, violências, ó, sai o C. Violências continua sendo sujeito. Paciente, vai lá para o início da frase. Violências ganha o verbo ser, que vai ficar no mesmo tempo do acumularam. O acumularam não está no pretérito perfeito. Violências foram, verbo ser no pretérito perfeito, foram acumuladas. Resposta, letra B. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou entrar fazendo... Ó, olhe para mim, olhe para mim. Esse foi o vídeo de questões da sintética para analítica. Agora, a gente vai aprender, então você vai voltar para o seu material e agora a gente vai fazer o segundo exercício de fixação. São 3 etapas dessa aula. A gente vai para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Você vai passar da sintética para ativa. E aí a gente vai resolver as questões de sintética para ativa. Então, estamos na segunda etapa da aula. Primeira etapa da aula, são 3 etapas. Primeira etapa, qual foi? Da sintética para analítica. Resolvi questões da sintética para analítica. Segunda etapa da aula, da sintética para ativa. Você vai ver essa aí como é bem legal. Vamos!
Transforme a voz passiva sintética em ativa. Vamos lá. Parei, interrompi um pouco a resolução das questões para a gente aprender a fazer isso daqui. Vou passar a frase da sintética para ativa. Adriana, que papo é esse, minha filha? Eu não sei fazer isso não. Vou te mostrar. A gente vai agora resolver questões em que as bancas trazem frases do tipo vende-se casa. Aí, ó, a frase está na passiva sintética. Aí, eu tenho de passar para ativa. Como é que vai ser? Ó, passar para analítica você já aprendeu. Casa é vendida. Passar para passiva analítica. E como é que fica passando para ativa? Vamos aprender? Então, vamos lá. Ó, eu vou te dar as instruções, tá? Vou colocar aqui as instruções. Mas depois eu vou te dar um atalho. Você vai começar a fazer isso com o pé nas costas. Em segundos você vai resolver essas questões. Mas primeiro eu vou te ensinar o passo a passo, tá bom? Então vamos ao passo a passo para passar a frase da sintética, tipo vende-se casa, para a voz ativa. Então vamos lá. Primeira instrução. Primeira instrução, a gente está aprendendo a chamar o feito à ordem. Então eu sempre começo chamando o feito à ordem. Chamar o feito à ordem é identificar as coisas que são importantes na frase. O que é importante? Vamos embora para a primeira frase já. Chame o feito à ordem. Vou passar da sintética. Então, peraí. Chamar o feito à ordem é achar o sujeito paciente. Então, ó, você vai achar o sujeito paciente, que é o sujeito da sintética. Então, vou colocar aqui, ó, sujeito paciente. Depois, o que mais que eu vou fazer? Ó, destacar o ser e o tempo verbal. São sempre as coisas que eu preciso identificar para passar a frase da sintética para ativa. Ó, recebeu-se é pretérito perfeito. Está no pretérito perfeito. E o ser. Pronto, agora eu vou para a segunda instrução. Segunda instrução. Na segunda instrução, é a parte mais importante, tá? Agente da passiva. O agente da passiva não é indeterminado na voz passiva sintética? É. Então, na ativa, ele vai virar um sujeito indeterminado. Você não está passando para ativa? O agente da passiva não vira sujeito na ativa? Mas como o agente da passiva é indeterminado, então, segunda instrução, ele vai virar sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado significa o seguinte: o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural. Essa é a parte mais importante. E a última instrução, tá vendo isso daqui? Sujeito paciente. Sujeito paciente, que é o sujeito da passiva sintética, vira o que na ativa? Objeto direto. Vira objeto direto na ativa. Então, vamos embora lá? Ó, bora. Você já tem tudo de que você precisa. Vem, ó. Recebeu-se o projeto com ceticismo. Beleza. Vou retirar o C, porque eu tô saindo da sintética, tá? Esse verbo vai ficar na terceira pessoa do plural para marcar o sujeito indeterminado. Se o agente da passiva é indeterminado, na ativa o sujeito vai ser indeterminado. Então, esse verbo vai ficar no pretérito perfeito e na terceira do plural. Então, vai ficar receberam. O sujeito paciente volta a ser objeto direto. Ó, o projeto e o resto repete, com ceticismo. Sujeito paciente, na passiva sintética. Você está entendendo o que você está fazendo aqui? Você está passando da sintética para a ativa. Então, a malandragem maior é o verbo. É esse verbo que você vai ver nas questões de concursos. Isso é que pega na hora da prova. Então, vamos embora para a segunda frase. Vem, ó, vou te dar um atalho. Você já está preparado para o atalho? Será? Vamos fazer a segunda frase com calma e depois eu te dou um atalho para você fazer isso mais rápido.
Segunda frase, vai. Bora chamar o feito à ordem. Chamando o feito à ordem, Adri, só para eu saber o que é o que, ó. Esperavam-se resultados mais animadores. Resultados mais animadores, estou chamando o feito à ordem, é o sujeito paciente. Ó, esse C já destaquei, porque ele vai embora. E o esperavam é o pretérito, o verbo está no pretérito imperfeito. Pronto. Agora, instrução número 2, que é a mais importante. O agente da passiva não é indeterminado? Então, na ativa, ele vai virar um sujeito indeterminado. Esse verbo vai ficar na terceira do plural. Ele já estava na terceira do plural, mas era por outro motivo, porque ele estava concordando com esse sujeito. Resultados. Ele vai continuar na terceira do plural porque agora o sujeito é indeterminado. Esperavam resultados, o resto. Ó, o sujeito paciente vira objeto direto. Esperavam resultados mais animadores. Pronto, passei a frase da passiva sintética para a ativa. Agora eu vou te dar um atalho para você fazer isso bem rapidinho. Sabe qual é o atalho? O atalho é... Ainda não vou te dar, não. A frase 3 é difícil, daqui a pouco eu te dou um atalho. Por enquanto, eu quero que você treine. Depois eu vou te dar um macete, mas você ainda não está preparado para o macete. Vou fazer a 3. A 3 é mais difícil porque ela tem uma locução verbal. Toda vez que tem locução verbal, você tem que tomar cuidado com os verbos. Se eu estou saindo da sintética, que é aquela que tem o C, e vou para a ativa, eu vou continuar com o mesmo número de verbos. Esse negócio de aumentar ou diminuir verbo é só quando eu vou da analítica, que a analítica é aquela que aumenta ou diminui verbo, porque ela tem o auxiliar ser. Então, eu só tenho que ficar atento para usar esse mesmo número de verbos. Tipo, eu não posso jogar nenhum verbo fora, entendeu? Isso é o que é mais difícil nas questões. Quando você já tem uma locução verbal, quando você vai mudar de voz, você não pode sair jogando o verbo fora, não. Você vai continuar com essa locução verbal. Ó, no nosso país, deveriam instituir-se leis mais rigorosas. Beleza. Eu tenho uma locução verbal, eu tenho o C, eu estou saindo da sintética, eu vou para a ativa. Ó, leis mais rigorosas é o sujeito paciente, que vai virar objeto direto. E vamos embora então. Ó, deveriam instituir-se. Tá bom, deveriam instituir-se, tem que tomar cuidado com o tempo do verbo. Deveriam, vai continuar no futuro do pretérito. Isso é uma reescritura, eu tenho que continuar com o mesmo tempo do verbo. O que vai acontecer é que o verbo vai para a terceira do plural, porque o sujeito é indeterminado. Então, como é que vai ficar? No nosso país, deveriam instituir. Adriana, não aconteceu nada quase, né? Deveriam instituir leis, que virou objeto direto, ó. Leis mais rigorosas. Então, sabe o que acontece quando você sai da sintética e vai para a ativa? Na prática, agora eu vou te dar um macete. Você tira o C, você faz duas coisas. Você tira o C e coloca o verbo na terceira do plural, para marcar o sujeito indeterminado. Aqui ele já estava. Coincidência, porque ele estava concordando com esse sujeito leis. Mas aqui ele vai ficar na terceira do plural por outro motivo. Por que que na ativa o verbo fica sempre na terceira do plural? Porque o sujeito é indeterminado. É isso que você tem que saber para fazer isso rápido. Qual é o atalho? Atalho nas questões em que as bancas pedem da sintética para a ativa. O atalho, o macete. Macete é fazer isso aqui só. Retirar o C e colocar o verbo na terceira do plural. Se ele já estiver, beleza. Por que colocar o C, retirar o C? Porque eu estou saindo da sintética. Por que colocar o verbo na terceira do plural? Para marcar o sujeito indeterminado. Entendeu? Você fazendo isso, você sempre acerta. Então, ó, questão 4, frase 4. Recusou-se o convite. A frase está na passiva sintética. Vou usar o atalho, ó. Vou usar o atalho. Vou passar para a ativa. É só retirar o C e jogar esse verbo para a terceira do plural.
Ele, cuidado só na hora, tem que manter o tempo do verbo. Se ele estava no pretérito perfeito, ele vai continuar no pretérito perfeito, tá? Cuidado. Então, ó, como é que vai ser? Recusaram o convite. Pronto. Passei da sintética para a ativa. Então, é esse o cuidado que você tem de ter com o verbo. Ele vai ter de ficar no mesmo tempo verbal da frase anterior e ele vai ter de ficar... Então, ele ficou no pretérito perfeito. É só isso que você vai ver nas questões que pega. E ele ficou na terceira do plural porque o agente é indeterminado. Entendeu? Tudo bem? Show! Fechou. Ó, vamos para a última frase, vamos resolver questões. Houve uma dúvida do chat muito boa, que tem a ver com a banca Sebrasp. Dria, então quer dizer que na sintética o sujeito nunca será indeterminado ou determinado? Ó, cuidado, cuidado. Olha a coordenação motora. Houve uma pergunta no chat que eu quero que você responda. Você. Presta atenção, para pensar. Quero fazer você pensar. A pergunta foi, Adriana, na voz passiva sintética, o sujeito nunca é determinado? Não, não. Cuidado. Você está confundindo sujeito com agente. Isso é uma pegadinha da banca Sebrasp. Ela sempre coloca isso nas provas. Não confunda sujeito com agente. Cuidado para não perder a sanidade. Cuidado. Na voz passiva, assim, eu vou escrever esse negócio porque eu tô achando que você já tá perdendo a sanidade. Na voz passiva sintética, não confunda sujeito com agente. O sujeito, ele é determinado. Então, a pergunta do chat foi, ele nunca é determinado? Não, muito pelo contrário, ele é sempre determinado. Determinado, ou seja, ele é paciente. Você está confundindo sujeito com agente. O agente é que é indeterminado. Essa é uma confusão que os alunos fazem e a banca Sebrasp, por exemplo, sempre explora nas provas. Ela coloca lá uma voz passiva sintética e pergunta assim, na frase tal, o sujeito é indeterminado. Aí, não, o sujeito é determinado. Tipo, se eu digo assim, ó, aluga-se apartamento, cuidado para não confundir sujeito com agente. Aluga-se apartamento, o que é alugado? Apartamento. O sujeito é determinado. Ele é um sujeito paciente. O agente, que é o agente da passiva, você já conhece esse cara aqui, o agente da passiva é que é indeterminado. E aí, ó, o agente da passiva é que é indeterminado. E aí, por ser indeterminado, quando eu passo para ativa, o verbo fica na terceira do plural. O agente da... Você entendeu? Essa ficha tem que cair na aula de hoje. Porque se não cair comigo, vai cair quando? Vai cair sozinho você aí? Não. Então, olha só, vou repetir. O agente da passiva, na voz passiva sintética, ele é sempre indeterminado, ele não aparece. Ou seja, não é comum dizer recebeu-se o projeto por mim, recebeu-se o projeto pelo professor. O agente não aparece, ele é indeterminado. O sujeito aparece, o sujeito é esse aqui. O agente é que é indeterminado, entendeu? E aí, por que eu tenho que saber que ele é indeterminado? Porque o sujeito na ativa vira indeterminado. Aí o verbo fica sempre na terceira pessoa do plural. Entendeu? Aprendeu isso daí? Ó, última frase. Então, vamos embora comigo, aproveite a última frase. Para a gente resolver questões. Aí depois a gente vai resolver a 12 e a 13, tá? Questões 12 e 13. Você está aprendendo aos poucos, tá? 12 e 13. Bora lá, então. Ó, bora passar para ativa.
Vamos usar o atalho? Já está preparado para usar o atalho? Eu estou na passiva sintética, não estou? Tô. Esse C é PA, tá? Então, vou passar para ativa. Sai o C. O verbo, eu tenho sempre que anotar o tempo dele, que é para eu não dar bobeira. Usavam é pretérito imperfeito. Tá? E aí, o verbo vai continuar no pretérito imperfeito, só que na terceira do plural, né? Ele já até estava. Dri, por que ele estava? Porque o sujeito é tochas. Tochas eram usadas, por isso que ele estava no plural. Ele vai continuar no plural, na terceira do plural, para marcar o sujeito indeterminado. Então, como é que vai ficar? Na Idade Média, usavam tochas. Usavam tochas. O resto você tira o C, né? Por que eu tirei o C? Porque eu tô saindo da sintética, tá? Tirei o C e vou agora usavam tochas, terceira do plural, para marcar esse sujeito indeterminado. Tudo bem? Tranquilo? Foi. Agora você vai resolver questões. Vou aproveitar aqui uma intervenção do chat para contar uma história para vocês. O Edenildo, ele apareceu aí no chat só para tentar dar uma deschavada. Edenildo, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele falou assim: professor, observei provas de vários concursos que 80% das questões de língua portuguesa são de interpretação de textos. O Edenildo, ele, muito querido, um beijo para você, Edenildo, ele chega na aula que está pegando fogo de gramática e dizendo assim, 80% das questões são de interpretação. Aí o Edenildo fala isso das duas uma, ou para dizer para que eu estou estudando isso, ou para fazer com que os outros não estudem isso, né? Edenildo, eu vou te contar uma história. A história é, Edenildo, querido, não é verdade. E olha que eu amo interpretação. Eu sou a mulher da interpretação de texto. Eu amo. Para mim, o que há de melhor em língua portuguesa é o estudo da interpretação. Mas a primeira notícia que eu te dou é cálculo errôneo. O cara que sai da prova dizendo que 80% das questões são de interpretação é porque ele nem sabe diferenciar a interpretação de gramática. Então, quem contou isso para você está por fora total. É aquele cara que sai da prova e olha uma questão do CESP, como essa que você vai ver aí, de reescritura, aí o cara fica olhando para ela e fala assim, é interpretação. Aí o cara vai lá e ele interpreta. Porque é o cara que interpreta. O cara que interpreta é o cara zoado. É o cara que não sabe nada. Ele fica só interpretando. Vai acabar a prova, ele vai continuar interpretando. Porque ele está por fora. Então, se você sair da prova e aparecer alguém do seu lado e falar assim, só caiu interpretação, você vai olhar para ele, não vai falar nada, reze por ele, e só pense assim, -1, porque isso aí está fora da disputa. Então, quem fala isso para você olha assim e vai rezar por essa alma, porque não sabe nem a diferença de gramática para interpretação. O cálculo que eu te diria não seria esse jamais, 80%. O cálculo é 30%, na pior hipótese, 40%, sim, de interpretação. 40% das questões podem ser de fato de interpretação, porque as outras são falsas questões de interpretação para o cara que está por fora olhar e achar que é interpretação. Você entendeu? Então, eu aproveitei o comentário dele do chat para dar uma real aqui. Porque, cara, e as pessoas ficam repetindo isso sem ter noção do que é uma prova de português, que ela não sabe nem o que é gramática e o que é interpretação. Então, 40% podem ser de interpretação? Podem. Notícia ruim, tem que estudar gramática. Por quê? Porque se você errar os 60%, ainda que metade da prova seja de interpretação, notícia ruim. O que você vai fazer com a outra metade? Ah, Adri, então prefiro só ficar interpretando? Beleza. Entendeu? Então, infelizmente, língua portuguesa é assim, você tem que estudar os dois, gramática e interpretação, Edenildo. Edenildo, notícia ruim. Não vai dar para pular fora disso, não. Para fechar o vídeo. Porque eu tô agora com as questões de... Então, pule comigo, vamos às questões 12 e 13, agora que você já sabe. A gente vai fechar o vídeo resolvendo as questões de sintética parativa. Bora? Vamos fechar? Questões 12 e 13. Então, vamos lá. Posso ir?
Vamos lá! Foi! Então, vamos lá. Posso ir? A oração. Posso ir, gente? Tá, todo mundo comigo. E males de amor curam-se com o próprio amor. Quando você diz e males de amor curam-se com o próprio amor, a banca diz que está expressa na voz passiva pronominal. Então, ela está na passiva pronominal, que é a voz passiva sintética. E a banca quer que você passe para a ativa. Pegou? Ó, das alterações feitas abaixo, aquela em que a referida oração está expressa na voz ativa. Tudo bem? Então, vamos embora lá. Ó, vou passar para ativa. Tranquilo, você já faz isso com o pé nas costas. O único cuidado que você tem de ter é de olhar para o tempo do verbo. Ó, curam-se. Curam-se é o quê? Presente. Ó, curam-se é presente, é o presente do indicativo, né? Então, se tá no presente, eu tenho que tomar cuidado, porque o verbo vai ter de ficar continuar no presente. Sai o ser, ó, pode fazer aqui no cantinho. É sempre bom fazer no cantinho para você não ficar curtindo, interpretando. Ó, o outro lá vai ficar interpretando. Males de amor são curados. Gostei. Com o próprio amor, na letra B, curam. Gostei também. Você não, você vai lá para o cantinho e vai passar para a ativa. Você tira o C e vai colocar o verbo na terceira do plural. Então, vai ter de ficar curam. Curam males de amor. Então, você vai ter de buscar uma alternativa que traga essa forma curam. Pronto, fiz num cantinho. O resto você repete, ó, curam, ó, vou até colocar o resto aqui para você não se perder, ó. Curam males de amor. E o resto é lufas, o resto você repete. Curam, ó, a letra A te oferece, são curados. A letra B, curam. A letra C, podem ser curados. Ó o cara aqui interpretando. A letra D, curam-se. E a letra E, são curados. Olha, de todas, eu fiz lá num cantinho, por isso que eu fico no seu pé para fazer no cantinho. Curam males de amor. Resposta, letra B. Entendeu? Tudo bem? Foi? Vamos lá. A Banquibade falando de amor. Falando de amor, arrasou. Questão 13, VUNESP. Bora lá. Questão 13, VUNESP. Observe as passagens do texto. Então, vamos embora lá, observem as passagens do texto, a VUNESP arrasando, ó, TJ São Paulo. VUNESP, quando faz prova para o TJ São Paulo, sai de baixo. Olha a banca testando toda a tua coordenação motora, olha o que ela faz. Transpondo-se as orações destacadas para a voz ativa, obtém-se correta e, respectivamente, as seguintes reescritas. Então, repare que a banca te dá 2 orações para você passar para a ativa. 2 orações, tá? Ela te dá 2 orações para você passar para ativa. Então, vamos embora para a primeira? Um estudo realizado por pesquisadores. Um estudo realizado. Um estudo realizado. A primeira está na passiva analítica. Um estudo realizado é voz passiva analítica. Dri, como é que eu sei que é voz passiva analítica? Porque ela tem um verbo ser mais particípio. Isso aqui é particípio. Dri, mas eu não estou vendo o verbo ser, minha filha. Você não está vendo que ele está implícito. Eu já tinha comentado isso com você, que o verbo ser pode vir implícito. Então, é como se eu dissesse, ó, um estudo foi realizado. Um estudo que foi realizado, concluiu. Entendeu? Tá? Então, vamos lá. Um estudo foi realizado por pesquisadores, vou passar para a ativa. Quando eu passo para a ativa, pesquisadores, que é o agente da passiva, vira sujeito. Então, eu já vou passar aqui no cantinho, tá? Ó, vou passar no cantinho para depois procurar. Ó, pesquisadores, tô passando da passiva analítica para a ativa primeiro, ó. Pesquisadores realizaram. Então, vai ficar pesquisadores realizaram um estudo. Tudo bem? Então, vamos embora. Ó,
pesquisadores realizaram um estudo. Show! Agora eu vou passar para a sintética. Da sintética para a analítica. Olha que questão da VUNESP. Dri, quando eu for passar da sintética para a analítica, esse verbo, para ativa, desculpe, porque tem que ir para ativa, né? A banca pediu para ativa, sai o C e o verbo vai ficar na terceira do plural, né? O verbo vai ficar, né? Lembra o atalho? Sai o C e o verbo fica na terceira do plural. Esse C, quando sair, o verbo vai para a terceira do plural, que é o verbo registrar. Quando ele for para a terceira do plural, qual é o tempo em que ele fica? Porque ele estava no gerúndio, era uma forma reduzida. Em que tempo ele vai ficar? Olha, é só olhar para os verbos que estão ali ao redor. Indicam não é presente? O verbo, o contexto era de presente. Você entendeu a dificuldade agora também? O verbo da frase original está no gerúndio. Quando eu for transformar em ativa, ele não vai ficar na terceira do plural, só que ele vai ter que sair do gerúndio, porque eu estou conjugando o verbo. Então, eu tinha que olhar ali nos arredores e perceber que o contexto era de presente do indicativo, para agora eu jogar esse verbo para a terceira do plural no presente do indicativo. Registram. Então, Adriana, por que ficou registram? Ele ficou na terceira pessoa do plural e ele está no presente do indicativo. Por que ele está no presente do indicativo? Porque o contexto é de presente. Adriana, por que ele não continua no gerúndio? Não pode continuar no gerúndio, porque você vai jogar para a terceira do plural. Não existe terceira do plural no gerúndio, você tem que conjugar o verbo. Então, olha o que a VUNESP fez. Cara, na prova do TJ, ela colocou voz passiva analítica com um verbo ser implícito, que é o verbo auxiliar, e colocou um verbo na forma nominal na sintética, para você passar para ativa. Então, resposta, letra A. Pesquisadores do Porto realizaram e registram. Por que registram? Porque realizaram. Você passou da voz passiva analítica para a voz ativa. Depois, você passou da sintética para a ativa. Resposta, letra A. Tudo bem? Foi? Olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim, tá comigo, ó. Já fizemos 2 etapas. Agora vamos para a última etapa. E aí depois é brincar. Brincar de resolver as questões. O que a gente vai fazer agora? Você já passou da sintética para analítica, da sintética para ativa. Agora, para fechar, a gente vai dar último exercício de fixação. A gente vai sair tanto da ativa para a sintética, quanto da analítica para a sintética. São aquelas questões em que as bancas pedem o contrário. Elas pedem que você vá para a voz passiva sintética. Tudo cai em prova, né? Tudo pode cair. Você vai ver aí, tá bom? É a última etapa da aula e aí depois é só resolver questões.